Umburana do Querer. Povoado este situado no sertão da Bahia, pertencente à cidade de Canarana, a 487 quilômetros de Salvador, onde neste vídeo vamos estar relatando como surgiu há quase 2 séculos através de um grande homem e vamos relatar detalhes de sua vida. Me chamo Wallace e peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para nos ajudar a crescer na plataforma do YouTube, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe o joinha e vamos viajar no tempo. Francisco de Souza Santos, Querer. Os pais e irmãos de Querer. Nascido no povoado de Cercado de Souto Soares, na Bahia, no dia 1º de dezembro de 1871, filho do tenente e chefe de cercado, seu pai, José Pedro de Souza Santos, e sua mãe, Dona Maria Isidora da Conceição, tendo como avô paterno Bernardo de Souza Santos e sua avó Maria Rita de Santana. Francisco Querer tinha 20 irmãos, sendo 13 do primeiro casamento de seu pai e 7 do segundo casamento, este com sua mãe, a Dona Maria Isidora da Conceição, a qual vamos relatar. Manuel Pedro de Souza Santos, conhecido como Nenzinho, Hermenegildo de Souza Santos, Major Pedro de Souza Santos, conhecido como Pedrão, Francisca Rosa Miranda, Antônia Miranda de Souza, conhecido como Tunica, Josefa de Souza Santos e, por último, Amélia de Souza Santos. Aqui temos a árvore genealógica dos pais e avós de Francisco Querer. Temos aí o Francisco de Souza Santos, o Querer, sua esposa Maria Sabina das Virgens, mais acima seu pai, o tenente José Pedro de Souza Santos, sua mãe Maria Isidora da Conceição. Um pouco mais acima da árvore tem seu avô Bernardo de Souza Santos e sua avó Maria Rita de Santana. Com muita pesquisa conseguimos achar uma ata lavrada em cartório, o falecimento do pai de Francisco Querer, registrado pelo seu irmão Manuel Pedro de Souza Santos, que diz o seguinte: número 5. Aos 29 dias do mês de maio de 1895, nesta cidade de Campestre, município do mesmo, do estado da Bahia, compareceu no meu cartório Manuel Pedro de Souza Santos, residente na Água de Rega, lavrador, proprietário natural desta cidade. Declarou que ontem, lá pelas 11 horas do dia, faleceu em sua fazenda Cercado o seu pai, o tenente José Pedro de Souza Santos, do sexo masculino, com 77 anos de idade, natural desta cidade, filho legítimo de Bernardo de Souza Santos e Maria Rita de Santana, casado e tendo ficado seu primeiro e segundo casamento 21 filhos. A morte foi devido a antigos sofrimentos e vai ser sepultado no cemitério público desta cidade. Espero constar nesse termo em que assino com o declarante e as testemunhas Isidoro José de Souza Santos e João Martins de Souza Santos. Eu, Juvencio Corrêa Dantas, escrivão que eu escrevi. Ficando assim comprovado em cartório a morte do pai de Francisco Querer pelo seu irmão Manuel Pedro de Souza Santos, o Nenzinho. A infância de Francisco Querer até o descobrimento de Umburana. Localizamos no povoado de Cercado de Souto Soares esta casa, com a qual moradores comprovam em relatos que esta seria a casa em que Francisco de Souza Santos, o Querer, nasceu. Os atuais moradores mantêm a arquitetura da casa intacta, sendo que a única mudança foi ter chapiscado uma parte da frente da casa. A casa foi construída pelo tenente José Pedro há mais de 200 anos. Morava nessa casa Francisco Querer, seus 7 irmãos, seu pai e sua mãe. A origem do apelido Querer. Quando Querer ainda era criança, o seu pai, o tenente José Pedro, tinha vários escravos, e um destes se destacava pelo apego com a família e principalmente por gostar do menino Francisco. Este escravo tinha o apelido de Preto Velho, e o mesmo chamava Francisco de Querezinho ou Meu Bem Querer. Com isso, todos de sua casa passou a chamar Francisco de Querezinho. O apego desse escravo era tão grande que, após a abolição da escravatura em 1888 pela princesa Isabel, o tenente José Pedro libertou todos os seus escravos, mas este não quis ir e ficou com a família. Na sua infância, Querer era como qualquer criança da época, brincava com as brincadeiras de seu tempo
e também ajudava seu pai na roça. Desde novo, sempre ajudou sua família. Na época da seca, passava no povoado de cercado, plantando café, mandioca e cuidando do gado, com seu pai e seus irmãos. Quando chegava o período chuvoso, deixava o cercado que pertence à Chapada Diamantina e vinha para o sertão, no povoado de Descoberto. Trazia o gado e plantava milho e feijão. No Descoberto morava o sobrinho de Querer, a qual já relatamos aqui em um vídeo, o capitão João Pedro de Souza Santos, filho de seu irmão Nezinho. Com aproximadamente 18 anos de idade, Francisco Querer já não era mais chamado por todos de Querezinho, e sim de Querer. E nessas vindas de cercado para Descoberto, um de seus bois se perde, e por dias ele procura em Descoberto, e nada de encontrar. Até que encontra um rastro na caatinga e resolve ir atrás, passando assim o dia todo, até que encontra seu boi bebendo água em uma lagoa muito cheia e um pasto verdejante. Local exato onde Querer encontra o seu boi bebendo água. Observando aquele lugar, alguns pensamentos lhe passam a cabeça. Então resolve voltar para Descoberto e tem uma conversa com seu pai e sua família, recebendo assim autorização para desbravar aquelas terras nunca antes habitadas. Pega o facão, alguns instrumentos da época e abre uma picada no carreiro de Descoberto até essa lagoa. Faz um pequeno desmate, constrói uma roça e na entrada da roça tinha um grande pé de umburana que ficava ao lado da porteira e fazia uma boa sombra, começando a fazer os primeiros cultivos na roça. Ainda morando em tempo integral, em Cercado e Descoberto, ele resolve se casar com Dona Maria Sabina das Virgens, a qual não sabemos nada sobre sua história. Dias depois do casamento, resolveram fazer uma casa na roça. Começou a surgir assim o primeiro nome do povoado, sendo chamado pelo povo de a Roça da Umburana, pelo fato de haver um pé de umburana na entrada da porteira que dá acesso à sua casa. Logo após, associaram o apelido de Querer a Umburana, fazendo com que ficasse somente o nome, Umburana de Querer, que hoje é conhecida como Umburana do Querer. A família de Francisco Querer, depois de casado. Casado com Maria Sabina das Virgens, já morando em Umburana, Querer teve 11 filhos, são eles: Dionísia Sabina das Virgens, conhecida como Duninha; Antônia Sabina das Virgens, conhecida como Tontonha; Júlia Maria das Virgens; Maria Madalena das Virgens, conhecida como Mariquinha; João André de Souza Santos; Manuel de Souza Santos, conhecido como Neco; José Timóteo de Souza, conhecido como Zé Cabaça; Francisca Sabina das Virgens, conhecida como Chica; Joventina Sabina das Virgens, conhecida como Jove; Beatriz Sabina das Virgens, conhecida como Beata; Ana Rita dos Santos, conhecida como Ritinha, esta sendo a última filha de Francisco Querer a falecer em 2004. Sendo esses os 11 filhos de Francisco Querer e Dona Maria Sabina das Virgens. A família de Querer se multiplicou muito rápido. Vieram depois dos filhos os netos, bisnetos, tataranetos e uma grande descendência, chegando agregados e pessoas de fora. Na época dos revoltosos, como era conhecido, Querer sempre se manteve neutro, nunca quis se envolver nas guerras, sendo que muitos de sua família, como tios, primos, sobrinhos, eram jagunços e aliados do coronel Militão Coelho, este sendo chefe de Barra do Mendes. Inclusive, uma importante figura como o capitão João Pedro de Souza Santos era o seu sobrinho. Mas todos, independentes do lado, sempre respeitou Querer, pois era um homem hospitaleiro e recebia a todos com alegria. Querer tinha uma faixa que usava nas suas viagens de Umburana cercado, pois ao aproximar-se das trincheiras, todos, através de sua faixa, já sabia que ele era neutro, não tinha lado, e com essa faixa ele passava pelos jagunços em paz. Querer deixou um legado, uma bela história, e veio a falecer no dia 29 de junho de 1950. Sua morte foi devido a problemas de reumatismo, vivendo a ter 79 anos de idade. Hoje, 2023, ano em que esse vídeo está sendo publicado,
tem-se 73 anos que faleceu Querer. O povoado de Umburana do Querer foi descoberto em 1889, quando Querer tinha 18 anos. Hoje, 2023, tem-se 134 anos de Umburana. Quando o pai de Querer faleceu, o tenente José Pedro, Umburana tinha apenas 6 anos. Na data do falecimento de seu pai, Querer tinha 24 anos de idade. Com a povoação em massa, Umburana veio a se tornar um grande povoado. Desde o início é uma terra abençoada. Hoje pertence ao município de Canarana, no interior da Bahia. A atual escola Miguel José Alves, no início, se chamava Francisco Querer, com grandes professores filhos da terra, como o saudoso Gaudêncio, um dos primeiros professores, e até hoje é um dos povoados com mais concursados no interior da Bahia. Profissionais da terra como médico, advogado, engenheiro, bancário, funcionário público e vários outros setores, que espalharam pelo Brasil e até fora do país. Destaque para a agricultura, que é um grande polo produtor de mamona do Brasil, destacando também a irrigação como tomate, cebola e o sequeiro como mamona, milho e feijão. Destacando ao lado de Umburana o Arrecife de Pedra, lugar histórico e turístico, com muitas belezas naturais, que nos encanta e nos fascina. O estádio de futebol localizado em Alagadice da Onça, vizinho a Umburana, hoje se chama Estádio Joaquim Matias, mas antes era chamado Estádio Querezão, em homenagem ao Querer. Ainda em sua homenagem, um time de futebol pôs o seu nome, Esporte Clube Querer, mais conhecido como o time do Querer. 3 pessoas que fizeram nome na Igreja Católica antigamente: Padre Juca, Mané Padre e Manuel Coan. Hoje a Igreja Católica se localiza ao lado da praça, mas antes era em cima da praça. Como podemos ver na foto, a igreja atrás e na frente tinha um cruzeiro. Além da Igreja Católica, tem-se 3 igrejas evangélicas, sendo povoado misto entre evangélicos e católicos: Igreja Deus e Amor, Assembleia de Deus e a Cristã no Brasil, onde hoje se encontra desativada. O povoado de Umburana tem como destaque a política, que influencia na votação para o município de Canarana, fazendo 2 prefeitos filhos da terra e 10 vereadores, que são eles: Cláudio Félix de Sá, prefeito em 1989, Reinan Oliveira Santos, prefeito em 2013, vereador Belar, Aurélio de Souza Santos, conhecido como Orelo, Juvenal Domes de Andrade, vereador em 1982, Joaquim Matias, vereador por 4 mandatos, de 1982 a 1998, Cláudio Félix de Sá, vereador em 1970 e em 2009, Deraldo Francisco dos Anjos, conhecido como Duzinho, vereador por 5 mandatos, de 1976 a 1996 e em 2000, Manuel de Souza Santos, conhecido como Manelzinho, vereador em 2005. Manuel Matias Filho, conhecido como Sodinha, vereador em 2017. Emanuel Teles de Souza, conhecido como Neto, vereador em 2013. Renailson Alves de Souza, conhecido como Gode, vereador em 2017 e 2021. Exatamente ao lado dessa casa se localizava a casa de Francisco Querer, onde hoje só resta mesmo o terreno. Não existe mais nada de vestígio da casa. Aqui vemos a Lagoa de Baixo, onde Querer encontrou o boi bebendo água. Esta é a creche Casulo Mãe Tunica, em homenagem à irmã de Querer, Antônia Miranda de Souza, antigamente uma parteira muito afamada na região. E por falar em Antônia Miranda de Souza, conhecida como Tunica, em minhas pesquisas descobri que Tunica se trata da avó do meu avô, José Miranda de Souza, conhecido como Nego de Ana. Sendo assim, eu, o Wallace de Souza Miranda, sou tataraneto de Tunica e Querer é meu tio de 4º grau por parte de meu avô. Outra descoberta é que outra irmã de Querer, chamada Francisca Rosa Miranda, é bisavó da minha avó Gildete Rosa Miranda. Sendo assim, o pai de Querer, o tenente José Pedro, é o tataravô do meu pai, Aderbaldo Rosa Miranda,
E o capitão João Pedro de Souza Santos é meu primo de 5º grau. Todos nós, filhos da terra, umburanense, com exceção, pessoas que vieram de fora, somos de uma mesma descendência, a família Souza Santos. Quero agradecer a cada um de vocês que ficaram até aqui. Você que é umburanense ou que está ouvindo falar a primeira vez deste lugar. Devemos preservar a história, e aqui foi contado fatos e relatos. Peço perdão caso haja alguma informação que não seja verdadeira, pois existem poucos documentos e pessoas mais velhas para relatar tal história. Com tudo isso, só posso dizer uma coisa: aproveite sua família, aproveite seus amigos, faça o bem, se aproxime de Deus, pois tudo isso aqui na terra é passageiro, e como a morte chegou para nossos antepassados, um dia vai chegar para nós também. Seja grato e ande no caminho certo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para nos ajudar a crescer na plataforma do YouTube. Estamos no Instagram como Café no Sertão. Valeu e até a próxima!